vamos dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. E hoje vamos falar sobre eles, São Pedro e São Paulo, dois homens grandiosos na nossa fé. Vamos iniciar com São Pedro. Quem foi São Pedro? São Pedro era um pescador, um homem simples, um homem que vivia ali do seu trabalho, mas Jesus viu algo em especial nele. Viu algo chamado um coração aberto para Deus. Então, quando Jesus chega para Pedro e o chama ele falando da pesca, joga direito. E Pedro, desde esse dia, já demonstra sua fé na palavra do Senhor. Então ele joga a rede novamente, pesca os peixes, tem aquele milagre extraordinário. Né? E Pedro era um homem muito medroso. Pedro era um homem que negou Jesus 3 vezes, que afundou na água. Pedro era aquele homem muito impulsivo. Né? Quando a coisa pegava, ele ia para cima mesmo. Mas também quando exigia muito dele, ele corria. Né? Pedro ele tinha suas mazelas. Mas depois do batismo do Espírito Santo em Pentecoste, em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, ali aquele homem de covarde passa a ser corajoso. Aquele homem ali que corria das dificuldades, ele passa a enfrentá-las. Aquele homem que era ignorante, ele passa a ser manso, ele passa a conseguir conduzir o povo de Deus. Por quê? Ele é o nosso primeiro Papa. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Pedro começou a pastorear a igreja. Ele era o líder da igreja, ele era o bom pastor, o primeiro Papa da nossa fé, aquele na qual as pessoas iam até ele para pedir permissão para pregar, porque Cristo falou para ele: tudo que você desligar na terra será desligado no céu, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E São Pedro foi esse Papa que nós tivemos, este homem profundo de oração, que depois do batismo no Espírito Santo se tornou uma bomba, um evangelizador, ao ponto de que chegou o dia do seu martírio. E quando foram matar São Pedro, martirizar esse homem, e foram crucificá-lo, como Jesus, ele falou: não sou digno, me crucifique de ponta cabeça. Aquele homem que era medroso, que fugia, que negou na hora da crucificação Jesus 3 vezes, nesse momento, depois do seu batismo, ele começa a ser um homem corajoso ao ponto de dar a sua vida, no ano de 67 depois de Cristo. Esse homem extraordinário. Ele era tão importante que até mesmo Paulo, quando foi iniciar sua missão apostólica, ele teve que pedir a bênção para Pedro. São Paulo e São Pedro fizeram diversas missões, vai dizer a tradição da igreja. Eles combatiam muitas heresias, eles eram amigos. Pedro olhava para Paulo e falava: missionário dos gentios. E Paulo olhava para Pedro e falava: meu bom pastor. Aí muitas vezes as pessoas não estudam a vida desses homens, mas eles, por mais que eles tiveram ali um desencontro nas Sagradas Escrituras, mas depois conseguiram se reconciliar, eles fizeram diversas missões juntos. E aí Pedro foi esse homem de medroso para martirizado e o nosso primeiro Papa. E agora nós vamos falar de São Paulo, que era um perseguidor, um assassino dos cristãos, aquele que aprovou a morte de Estevão. Mas vai dizer, meus irmãos, a tradição da igreja, que Estevão e São Paulo, na época Saulo, eles estudavam na mesma escola de Gamaliel. E Saulo nunca conseguiu ganhar de Estevão no debate. Então foi a primeira vez que Saulo estava acima de Estevão. E ali ele colocou também toda a sua vingança. E aí Saulo, ele começou a ser um homem muito temido, porque diziam que Saulo cheirava a morte. E aí ele foi perseguindo os cristãos, ao ponto de no caminho de Damasco, ele tem aquele impacto com o Senhor. O Senhor fala: por que você me persegue? Persegue a igreja é perseguir a Cristo. Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. E aí ele tem aquele processo de conversão, né? Ananias vai e reza por ele, ele ficou cego 3 dias, não comeu 3 dias, foi batizado, e ali começa a sua missão, na qual ele vai pedir para Pedro a permissão para pregar, e ele foi um dos maiores missionários da história da igreja. Ele fez 13 cartas do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento é paulino. Até mesmo o Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos, podemos dizer que tem a mão de Paulo. Por quê? São Lucas era discípulo de Paulo. Então tudo que São Lucas aprendeu, ele aprendeu do coração paulino. Então São Paulo foi este homem que propagou o evangelho, pregou para os gregos, para aqueles que não queriam. E ele foi o apóstolo dos gentios, porque ele pregava para aqueles que não acreditavam.
Ele tinha uma inteligência tão profunda. Paulo falava 4 idiomas, o grego, o aramaico, o hebraico e o latim. Alguns vão dizer que ele falava até o árabe, porque quando ele se converteu, ele foi ficar um tempo no deserto para rezar. Ficou um bom tempo rezando, ficou anos ali rezando. Então São Paulo foi esse homem que viveu aquilo que ele escreveu, Romanos 5,20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então São Paulo foi esse apóstolo missionário na qual propagou e difundiu a palavra de Deus. E vai dizer lá em Roma, tem uma pilastra, que está assim, os maiores inimigos do Estado. E lá está assim, ó, Pedro e Paulo. Paulo ele não foi considerado apóstolo pelos 12, mas ele é considerado apóstolo dos gentios e muitos consideram ele ali do colégio apostólico, né? E São Paulo ele faleceu, né? Foi martirizado, degolado, né? São Paulo passou por naufrágio, passou por perseguição, pedrada, foi preso. São Paulo, nossa, daria para fazer uma pregação grandiosa sobre esse homem. Mas São Paulo foi aquele que o que falou viveu e não teve medo de testemunhar o seu amor, ao ponto de dar a sua vida também no ano de 67, na qual ele foi degolado e a sua cabeça caiu e pingou 3 vezes. E lá, onde a cabeça dele pingou 3 vezes, nasceu 3 poças d'água, que até hoje tem água. Então que nosso coração possa ser como São Pedro e São Paulo, que testemunhe verdadeiramente o amor de Deus, porque o mundo precisa de testemunho. Então nosso primeiro Papa, e o outro, um dos maiores missionários e apóstolos da igreja. E eles são considerados as colunas ali da fé. São Pedro e São Paulo. Então que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente possa pedir a intercessão desses grandes homens, para que a gente consiga testemunhar o amor de Deus, para aqueles que estão dentro e para aqueles que estão fora. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.